E se a internet nunca tivesse existido? Pense por um instante. O maior fio invisível que conecta a humanidade simplesmente jamais nasceu. Um planeta onde bilhões de vozes ecoam no vazio, mas nunca se encontram. Onde cada mente é uma ilha perdida. Cada ideia, uma chama solitária que se apaga antes de alcançar os outros. Sem internet, não há conexão, não há rede, não há mundo compartilhado. Há apenas silêncio. Hoje, vivemos cercados por essa teia digital, notícias em segundos, amizades que atravessam continentes, revoluções que nascem em uma tela iluminada. Mas nesse universo alternativo, nada disso existe. A informação ainda rasteja em jornais impressos, em rádios com alcance limitado, em telefonemas que se perdem em cabos de cobre. O mundo continua preso ao papel, às distâncias físicas, ao peso do tempo. E sem esse elo invisível, o ser humano descobre algo ainda mais profundo. A solidão não é apenas um estado de espírito, é a condição inevitável de toda a espécie. Sem a internet, cada país é um mundo fechado. O que acontece além das fronteiras não passa de rumores distorcidos, versões manipuladas por governos e elites. O estudante que hoje aprenderia sozinho com vídeos e artigos permanece limitado ao alcance de sua biblioteca local. A mãe que poderia trabalhar de casa precisa enfrentar longas jornadas em fábricas. O trabalhador que sonha em ser ouvido jamais ultrapassa o limite de sua cidade. O planeta é imenso, mas a vida de cada ser humano se torna minúscula, confinada, sufocante. E o mais perturbador não é apenas o isolamento. Sem internet, a verdade é controlada por poucos. Não existem vozes para contestar, nem movimentos espontâneos que escapem ao poder. O mundo sem rede não é apenas desconectado, é um mundo manipulado. A ausência da internet não é silêncio digital, é uma prisão invisível. Um planeta vivo, mas fragmentado. Milhões de mentes brilhando em solidão, incapazes de se encontrarem, incapazes de criar algo maior juntas. E essa é apenas a superfície do abismo, porque sem a internet, a forma como a humanidade constrói o conhecimento estaria condenada ao esquecimento. E é isso que vamos explorar na próxima parte. Imagine um mundo onde cada resposta está trancada atrás de portas inalcançáveis. E se o conhecimento, em vez de fluir como um rio infinito pela internet, fosse apenas um lago raso, restrito e controlado? Sem a rede global, a humanidade não teria um oceano de informações, apenas migalhas, espalhadas em bibliotecas distantes, acessíveis apenas a quem pode alcançá-las. Hoje, bastam segundos para que qualquer dúvida encontre uma resposta. Mas nesse universo sem internet, a busca por conhecimento é um ato árduo, quase heróico. Um estudante precisaria viajar quilômetros para consultar um livro específico. Um cientista dependeria de cartas demoradas que poderiam levar meses até chegar às mãos de outro pesquisador. A ciência avançaria não em passos largos, mas em rastejantes centímetros. E aquilo que hoje consideramos óbvio, aprender um idioma, programar, abrir um negócio, se tornaria privilégio de poucos. A educação não seria um direito universal, mas um segredo guardado a 7 chaves. O vazio da informação cria um paradoxo cruel. Quanto menos acesso ao conhecimento, mais poder concentram aqueles que já o possuem. A humanidade, nesse cenário, seria uma multidão caminhando às cegas, confiando apenas na palavra dos que dominam o palco. E o mais inquietante é perceber que sem a internet, a mentira não precisaria competir com a verdade, porque a verdade simplesmente não teria como se espalhar. A história não seria escrita pelos povos, seria ditada pelos donos da caneta. Um planeta sem internet não é apenas desconectado, é intelectualmente sufocado. A mente humana limitada, presa em jaulas invisíveis. Cada pessoa é um prisioneiro de sua própria ignorância, condenado a acreditar no que lhe é oferecido. Mas se o vazio da informação já parece sufocante, imagine quando o impacto atinge algo ainda mais vital, a forma como nos relacionamos. Na próxima parte, veremos como um mundo sem internet seria um mundo sem laços. E se nunca tivéssemos aprendido a nos conectar além das paredes físicas que nos cercam, sem a internet, amizades a milhares de quilômetros jamais teriam existido. O amor à distância não passaria de um devaneio impossível, e as vozes
vozes que hoje ecoam pelo mundo inteiro estariam condenadas ao silêncio. Pense em quantas vidas já foram transformadas por uma simples mensagem, um encontro virtual, uma comunidade online. Agora, arranque tudo isso da realidade. Sem internet, os laços humanos seriam frágeis, locais, limitados ao acaso das ruas e cidades. Um jovem em busca de alguém que compartilhe seus sonhos talvez passasse a vida inteira sozinho. Uma mãe imigrante jamais veria o rosto do filho em uma chamada de vídeo. Um povo distante nunca ouviria a canção de outro continente. O mundo sem laços é também um mundo sem eco. Cada voz presa no próprio território, condenada ao esquecimento. E não se trata apenas de isolamento. Trata-se de um silêncio coletivo que moldaria toda a psicologia da humanidade. A solidão se tornaria epidêmica. O pertencer seria um luxo. Quem não encontra apoio no seu entorno imediato simplesmente afunda. Não há grupos virtuais para acolher, não há redes de solidariedade, não há refúgio. O peso da exclusão social seria insuportável. E o mais perturbador, sem internet, o indivíduo não teria alternativa. Não há fuga, não há reinvenção, não há possibilidade de refazer sua vida em outro espaço virtual. Quem nasce em isolamento permanece nele. O mundo sem laços é um mundo quebrado, onde corações solitários batem em silêncio, sem nunca se encontrarem. Um planeta em que a humanidade desconhece a si mesma. Mas se já é doloroso imaginar uma humanidade despedaçada pela solidão, espere até ver como a ausência da internet moldaria outro território essencial, a economia e o trabalho. Porque sem ela, o progresso financeiro e a sobrevivência nunca seriam os mesmos. E se o coração pulsante da economia moderna tivesse sido arrancado ainda no início? Sem a internet, não haveria bancos digitais, não existiriam e-commerces, nem sequer o conceito de globalização como conhecemos. O mundo permaneceria engessado, preso em correntes invisíveis, incapaz de correr na velocidade do século XXI. Hoje, bilhões são movimentados em segundos. Empresas nascem e morrem em cliques. Fortunas são criadas da noite para o dia. Mas nesse universo alternativo, nada disso seria real. As grandes potências econômicas ainda dependeriam de telegramas, telefonemas caros e lentos sistemas presenciais. Comprar um produto de outro continente, uma aventura que levaria meses. Criar uma empresa inovadora a partir de uma garagem, impossível, porque o alcance se limitaria ao seu próprio bairro. O dinheiro fluiria como um rio obstruído, lento, pesado, incapaz de irrigar todos os cantos do planeta. E as consequências seriam brutais. Enquanto no nosso mundo milhões encontraram trabalho graças à internet, neste cenário, milhões estariam condenados ao desemprego. Não existiria trabalho remoto, não existiria indústria digital, não existiria o crescimento explosivo de startups. A desigualdade se tornaria ainda mais profunda. Os ricos, com acesso a meios tradicionais de poder e comunicação, se manteriam intocáveis. Já os pobres, sem a chance de criar, sem a chance de inovar, sem sequer a chance de sonhar. Mas há algo ainda mais sombrio. Sem a internet, o capitalismo global não teria um canal de expansão. Isso significa que a estagnação se tornaria regra. Civilizações inteiras viveriam como prisioneiras do século passado. A humanidade não apenas seria mais pobre, ela seria incapaz de imaginar riqueza. Um mundo de estagnação, onde o progresso é um mito e onde os corredores da economia soam como corredores vazios, ecoando apenas o som das engrenagens antigas, lentas e enferrujadas. Mas se a economia parece um cadáver preso no tempo, espere até ver o impacto na política e no poder, porque sem a internet, os donos do mundo governariam de forma muito mais obscura e implacável. E se os líderes do mundo nunca tivessem sido observados, questionados ou desafiados pela internet? Sem as redes que iluminam cada decisão, cada escândalo, cada mentira, o poder se tornaria uma fortaleza inacessível, escondida nas trevas. Na realidade que conhecemos, qualquer cidadão pode acessar documentos, compartilhar denúncias e expor injustiças com um clique. Mas sem a internet, essa arma jamais teria existido. Governos seriam castelos de pedra fechados, onde reis modernos governariam em silêncio absoluto. Ditadores permaneceriam invisíveis ao mundo exterior. Golpes de Estado se multiplicariam sem resistência popular. E a democracia talvez fosse apenas um sonho distante, um conceito restrito a livros empoeirados e salas acadêmicas. Imagine eleições controladas por
meia dúzia de jornais e estações de rádio, todos reféns de quem realmente detém o poder. A informação se tornaria uma moeda rara, manipulada por poucos, consumida por muitos, sem jamais ser contestada. A população viveria em permanente cegueira, acreditando no que se diz, sem ter como verificar. E no silêncio dessa cegueira, injustiças seriam perpetuadas, vozes seriam silenciadas, rebeliões esmagadas, sem que ninguém além das fronteiras percebesse. Mas existe algo ainda mais cruel. Sem a internet, não haveria movimentos globais de mobilização, não haveria protestos que se espalham como fogo, não haveria a força invisível da coletividade conectada. Cada povo estaria isolado em sua própria bolha de medo, lutando sozinho contra tiranias locais. E a solidão sempre favorece os tiranos. Um mundo onde a política se converte em teatro encenado para uma plateia cega, onde o poder não precisa temer a opinião pública porque ela não existe. A democracia morre em silêncio, soterrada sob os aplausos forçados de uma multidão sem voz. Mas se o poder se oculta nas sombras, o que aconteceria com a ciência e o conhecimento privados da chama infinita da conexão? Prepare-se, porque essa ausência não apenas atrasaria descobertas, ela poderia condenar a humanidade inteira ao esquecimento. E se o conhecimento humano tivesse sido acorrentado, como prisioneiro de muralhas invisíveis, sem jamais alcançar a velocidade da internet? O que seria da ciência, da medicina, da busca eterna por respostas? Na realidade em que vivemos, um estudante em qualquer canto do mundo pode aprender com os maiores cientistas da história em questão de segundos. Mas nesse mundo sem internet, o saber seria restrito a bibliotecas empoeiradas, acessíveis apenas a poucos privilegiados. Pesquisadores dependeriam de cartas lentas, encontros raros em conferências limitadas e publicações que levariam anos para cruzar oceanos. O ritmo da evolução científica seria quebrado, transformado em passos lentos, quase rastejantes. Pense na medicina. Sem fóruns online, sem bancos de dados, sem cooperação internacional, como reagir a epidemias? Doenças se espalhariam mais rápido do que qualquer resposta médica. O conhecimento que hoje salva milhões se tornaria fragmentado, restrito a pequenas ilhas de especialistas. Quantas vidas se perderiam apenas porque a cura não conseguiu viajar a tempo? E não seria apenas um atraso. Sem a velocidade de compartilhamento que temos hoje, talvez o genoma humano ainda estivesse indecifrado. Talvez não existissem vacinas modernas, nem tecnologias que prolongam a vida. E até mesmo as viagens espaciais poderiam ter sido engolidas pela estagnação. O homem talvez jamais tivesse colocado os pés em Marte, talvez nem na Lua. Um mundo preso em sua própria ignorância, condenado a repetir erros já superados em outros lugares apenas porque o conhecimento não cruzou a fronteira a tempo. A ciência não seria a luz que guia a humanidade, mas uma vela frágil, oscilando sozinha no escuro. Mas, se a ciência seria aprisionada, o que dizer da nossa própria forma de viver, de nos comunicar, de amar, de construir memórias, sem a rede que conecta tudo? Na próxima parte, veremos como a ausência da internet transformaria não apenas o progresso, mas a alma humana. E se a solidão fosse a regra, e não a exceção? Um mundo onde nenhuma tela iluminasse a distância, onde nenhuma mensagem cruzasse o espaço em um segundo, onde o silêncio substituísse as vozes daqueles que amamos. Na nossa realidade, estamos a um clique de falar com amigos, familiares, até mesmo desconhecidos em outros continentes. Mas nesse universo alternativo, a ausência da internet faria da distância um muro quase intransponível. Cartas demorariam semanas, telefonemas seriam caros, raros e, em muitos lugares, impossíveis. As histórias de famílias divididas pelo oceano seriam marcadas por longos silêncios e esperas dolorosas. Imagine perder alguém querido e não ter como rever suas fotos, seus vídeos, suas palavras registradas em mensagens. Na ausência da rede, a memória seria um bem frágil, carregado apenas pelo coração humano. E o coração esquece. Amores à distância dificilmente sobreviveriam. Amizades seriam esmagadas pelo tempo. E o isolamento, esse fantasma silencioso, não assombraria apenas alguns, mas todos nós. Mas não seria apenas sobre solidão. Sem a internet, comunidades inteiras permaneceriam isoladas, culturas não se misturariam, a humanidade viveria em bolhas regionais, cada povo acreditando que sua visão de mundo é a única verdade possível. O resultado? Desconfiança, preconceito, guerras, alimentadas pela falta de compreensão mútua. Um mundo dividido não apenas por fronteiras, mas por abismos de silêncio, onde o simples ato de
de se sentir próximo de alguém distante seria um luxo inalcançável, onde cada voz clamaria no vazio, esperando uma resposta que talvez nunca viesse. Se a solidão moldaria os corações e a ignorância aprisionaria a mente, o que aconteceria com o poder? Na próxima parte, veremos como a ausência da internet daria origem a novos impérios e ditaduras invisíveis, sustentados pelo controle absoluto da informação. E se a ausência da internet tivesse transformado governos em deuses e povos em prisioneiros silenciosos? Um mundo sem redes, sem transparência, sem vozes capazes de ecoar além das paredes da própria cidade. Na realidade que conhecemos, a internet expõe abusos, revela mentiras, conecta minorias, cria resistência. Mas nesse universo alternativo, onde a rede jamais nasceu, a censura seria norma. O rádio, a televisão e os jornais, controlados por elites e governos, seriam os únicos olhos e ouvidos da população. A verdade, um reflexo distorcido, moldado pelos interesses de quem detém o poder. Sem a internet, não existiria denúncia anônima, não haveria vídeos virais revelando injustiças, não existiria a força de milhões se unindo em protesto digital. Cada ato de resistência seria solitário, cada voz contrária ao regime abafada antes mesmo de ecoar. O povo não teria armas de informação, e sem informação não há liberdade. Governos e corporações sem medo de exposição se transformariam em impérios absolutos. A manipulação de massas seria tão natural quanto o respirar. Uma notícia falsa poderia se manter como verdade absoluta por gerações, porque não haveria ninguém para desmenti-la. Nesse mundo, a história seria escrita apenas pelos vencedores e reescrita sempre que fosse conveniente. Imagine regimes que jamais cairiam, ditadores que permaneceriam como deuses imortais no imaginário popular, porque ninguém teria como provar o contrário. Um planeta inteiro transformado em um vasto teatro, onde todos aplaudem, sem perceber que os aplausos são obrigatórios. Se a ausência da internet nos aprisionaria sob a sombra do silêncio e da manipulação, surge uma nova pergunta: como a ciência e a inovação sobreviveriam em um mundo onde o conhecimento é trancado a 7 chaves? Na próxima parte, exploraremos um futuro em que o progresso da humanidade é mutilado pela ausência da rede global. E se a ausência da internet tivesse amputado o futuro da humanidade? Um futuro onde cada descoberta científica seria uma chama solitária, facilmente apagada pelo vento do esquecimento. Hoje, um estudante em uma pequena cidade pode acessar pesquisas de ponta em segundos. Um médico pode compartilhar descobertas com colegas do outro lado do planeta. Mas nesse universo sem internet, a ciência se arrastaria como um animal ferido. As informações permaneceriam trancadas em livros raros, em laboratórios inacessíveis, em arquivos empoeirados de universidades. Pesquisadores isolados repetiriam erros já cometidos em outras partes do mundo, porque não teriam como acessar o trabalho dos demais. A cura para doenças mortais poderia existir em algum canto esquecido do planeta, mas jamais alcançaria aqueles que precisassem dela. Vacinas demorariam décadas, talvez séculos, para se tornarem globais, e cada minuto de atraso custaria milhares de vidas. Nesse mundo, o século XXI talvez ainda parecesse o século XIX. Carros menos eficientes, remédios primitivos, viagens espaciais apenas como sonho distante. Imagine um planeta em que sequer teríamos mapeado o DNA humano. Um planeta em que pandemias poderiam varrer nações inteiras antes que alguém sequer entendesse o que estava acontecendo. O progresso da humanidade seria mutilado não pela falta de genialidade, mas pela ausência de conexão. As ideias, como pássaros presos em gaiolas, morreriam solitárias, sem nunca aprender a voar. Um mundo onde a ciência não salvaria, mas atrasaria. E nesse atraso, milhões pereceriam. Mas, se o futuro científico seria mutilado, existe um campo onde a ausência da internet se tornaria ainda mais cruel: as relações humanas. Na próxima parte, vamos explorar como o amor, a amizade e até a mesma solidão seriam transformados em um mundo onde a rede jamais existiu. E se a internet nunca tivesse existido, quantos amores jamais teriam florescido? Quantas almas gêmeas jamais teriam se encontrado? No nosso mundo, bilhões de encontros nasceram em telas, amizades inesperadas, romances à distância, reencontros de pessoas separadas pelo tempo e pelo espaço. Mas sem a internet, as fronteiras seriam muros intransponíveis. Os corações dependeriam apenas da geografia, do acaso de viver na mesma cidade, frequentar os mesmos
mesmos lugares, conhecer as mesmas pessoas. Imagine um jovem que jamais conheceria o amor de sua vida porque nasceram em países diferentes. Uma amizade transformadora que nunca aconteceria porque duas pessoas que poderiam se completar estariam presas em seus pequenos círculos locais. O isolamento sentimental seria imenso. As conexões de alma se perderiam no vazio da impossibilidade. E não apenas os encontros seriam negados, até os reencontros seriam impossíveis. Aqueles amigos de infância perdidos com o tempo jamais seriam localizados. Aquela paixão que poderia renascer jamais seria encontrada. Amores interrompidos seriam condenados ao esquecimento, como cartas jamais enviadas. O mundo sem internet seria um cemitério de conexões não vividas. Milhões de histórias de amor morreriam antes mesmo de nascer, e a solidão deixaria de ser apenas um sentimento temporário. Ela se tornaria um destino inevitável para muitos. Mas se o amor seria mutilado pela ausência da internet, o que dizer do próprio coração da humanidade, a memória coletiva? Na próxima parte, veremos como, sem a rede, a lembrança do que somos e do que fomos se tornaria frágil e talvez perecível. E se a internet nunca tivesse existido, quanta memória da humanidade teria simplesmente desaparecido? E se os rastros da nossa história estivessem condenados a se apagar como tinta em papel molhado? Hoje, a internet é mais do que tecnologia, é o repositório da nossa memória coletiva. Ela guarda as vozes do passado, as imagens do presente, os registros da ciência, as lembranças das pessoas comuns. É como se fosse a nossa segunda mente, um gigantesco espelho onde refletimos quem fomos e quem somos. Sem ela, a humanidade voltaria a depender de registros frágeis, limitados, espalhados em bibliotecas, museus, arquivos empoeirados. E cada perda, um incêndio, uma guerra, um desastre natural, poderia apagar séculos de conhecimento em um instante. Imagine um mundo em que cada geração teria que recomeçar quase do zero. Sem acesso à memória digital, a ciência avançaria como uma chama frágil, sempre prestes a se apagar. As histórias pessoais também seriam condenadas ao esquecimento. Fotos guardadas em álbuns físicos se perderiam com o tempo, cartas se desfariam e os rostos de entes queridos desapareceriam da lembrança sem vestígios para serem revisitados. O que é mais aterrador não é apenas o que seria esquecido, mas quem seria esquecido? Anônimos, povos inteiros, culturas inteiras poderiam desaparecer da história sem deixar rastros. Um mundo sem internet seria um mundo em que o passado se desfaz, como areia escorrendo entre os dedos. Sem a rede, não apenas o futuro estaria em risco, mas também o nosso próprio passado. A humanidade vagaria como um povo sem memória, condenado a repetir erros, incapaz de aprender com os ecos esquecidos da sua própria existência. Mas, se a memória desaparece, quem controlaria o que resta? Na próxima parte, exploraremos um cenário ainda mais sombrio. Um mundo em que a ausência da internet abre espaço para uma verdade única, controlada por poucos. E a mentira pode se tornar eterna. E se a internet nunca tivesse existido? Quem controlaria a verdade? Quem decidiria o que é real, o que é falso, o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido para sempre? Sem a internet, a informação não seria livre. Ela estaria trancada atrás de muros de instituições, jornais, governos e corporações. O povo comum não teria voz. Cada pedaço de conhecimento teria que passar por filtros invisíveis, editores, censores, autoridades, e cada um deles poderia moldar a realidade de acordo com seus próprios interesses. Num mundo sem internet, a verdade não seria algo compartilhado, seria algo entregue, de cima para baixo, de poucos para muitos. Agora, imagine as consequências. Se apenas jornais controlados por elites definissem o que é notícia, quantos escândalos jamais viriam à tona? Se governos controlassem o acesso à informação, quantas atrocidades seriam apagadas da história antes que alguém pudesse questioná-las? E se corporações monopolizassem o conhecimento científico, quantas curas seriam escondidas até que pudessem ser vendidas pelo preço mais alto? O mais perturbador é que, sem a internet, ninguém saberia o que está perdendo. Sem vozes independentes, sem denúncias anônimas, sem provas gravadas em
celulares, a verdade poderia ser moldada como barro nas mãos dos poderosos, e todos nós viveríamos em uma realidade fabricada, acreditando cegamente na versão oficial. Nesse mundo, a ignorância não seria apenas comum, seria programada. A humanidade se tornaria prisioneira de narrativas cuidadosamente escolhidas, sem jamais perceber as correntes que a prendem. Mas se a verdade pode ser manipulada dessa forma, o que aconteceria quando as massas começassem a desconfiar? Na próxima parte, veremos o preço terrível da desinformação e como, sem a internet, a mentira poderia se transformar em arma de guerra. E se a internet nunca tivesse existido e a mentira se tornasse a arma mais poderosa do planeta? Não bombas, não tanques, não exércitos, mas palavras. Palavras moldando crenças, controlando multidões, destruindo nações inteiras sem que um único tiro fosse disparado. Sem a internet para confrontar versões oficiais, cada mentira teria espaço para crescer como uma sombra sem oposição. Ditadores poderiam inventar vitórias em guerras que jamais aconteceram. Líderes poderiam culpar inimigos invisíveis por crises que eles mesmos criaram. E povos inteiros viveriam mergulhados em realidades paralelas, acreditando em histórias cuidadosamente plantadas por aqueles que controlam a narrativa. Num mundo assim, a mentira não seria apenas engano, seria arma de destruição em massa. Imagine um país inteiro mobilizado contra um inimigo que não existe. Imagine gerações educadas com fatos distorcidos, aprendendo uma história que nunca aconteceu. Imagine cada pessoa acreditando que é livre, quando na verdade sua mente foi acorrentada por um roteiro escrito por outros. Mas há algo ainda mais sombrio. Sem internet, a mentira não teria prazo de validade. Ela não poderia ser contestada por milhões de vozes em fóruns, vídeos, redes sociais. Uma mentira contada por um governante não apenas sobreviveria, ela se transformaria em verdade absoluta, gravada em livros, repetida em rádios, ensinada em escolas. Esse seria o verdadeiro poder, não apenas apagar a verdade, mas reescrevê-la. E quando a mentira se torna história, quem ousaria duvidar? Quem teria coragem de dizer, isso nunca aconteceu, se todas as provas foram destruídas? Mas existe uma consequência inevitável. Quando a mentira se torna maior do que a verdade, a própria realidade começa a ruir. Na próxima parte, veremos como um mundo sem internet poderia mergulhar em colapso social e caos absoluto. E se a internet nunca tivesse existido e a própria realidade entrasse em colapso, não mais apenas mentiras, não mais apenas manipulação, mas a completa destruição do que é real e do que é falso. Sem internet, a verdade seria fragmentada em pedaços, isolada em pequenas comunidades, cada uma com sua própria versão do mundo. Nações inteiras acreditariam em passados diferentes, em futuros diferentes, em inimigos e aliados que jamais existiram. Seria como viver em milhões de realidades paralelas, todas sobrepostas, mas nunca unidas. E quando não existe consenso sobre o que é real, o que resta? Sociedades desmoronam, porque confiança deixa de existir. Governos ruem, porque ninguém sabe se seus líderes dizem a verdade. Famílias se dividem, porque cada um acredita em uma narrativa distinta. Sem a internet para conectar e verificar, o tecido da realidade se rasga e o mundo se torna uma colcha de ilusões. E aqui surge a pergunta mais perturbadora: como lutar contra algo que talvez nunca tenha existido? Como resistir ao inimigo que pode ser apenas um mito cuidadosamente alimentado por décadas? Sem registros digitais, sem rastros globais, cada mentira se tornaria imortal e a verdade apenas um sussurro esquecido, perdido no vento. Nesse ponto, a realidade deixaria de ser algo objetivo. Não haveria mais fatos, apenas versões. E quando não existe realidade compartilhada, não existe civilização. Só restaria o caos, o medo e a eterna guerra entre ilusões. Mas, se tudo isso parece sombrio, ainda há uma última revelação. Na parte final, exploraremos a consequência definitiva, o preço que a humanidade inteira pagaria por viver em um mundo sem internet. Um destino tão devastador que poderia significar o fim da própria humanidade como a conhecemos. E se a internet nunca tivesse existido, qual seria o preço final que a humanidade teria que pagar? Um preço tão alto que não se mede em moedas, mas em sonhos, em futuros, em tudo aquilo que poderia ter sido. A ausência da internet não seria apenas a falta de uma ferramenta, seria a falta de uma memória global. Sem ela, os erros se repetiriam infinitamente, como ecos em uma caverna sem fim. Cada guerra esquecida
esquecida seria lutada novamente. Cada mentira enterrada retornaria como verdade, e cada avanço que poderia nos salvar da cura de doenças ao enfrentamento das mudanças climáticas permaneceria para sempre perdido no escuro. O maior inimigo não seria uma guerra, nem um tirano, mas a estagnação eterna, a humanidade presa em um ciclo de ignorância, incapaz de aprender, incapaz de evoluir, um mundo condenado a rastejar nas sombras da própria limitação sem nunca erguer os olhos para as estrelas. E aqui está o detalhe mais cruel. Sem a internet, talvez a humanidade sequer chegasse a perceber o que perdeu. As gerações nasceriam, viveriam e morreriam acreditando que aquele destino limitado era tudo o que existia. Ignorantes do próprio potencial, prisioneiros de uma jaula invisível. Esse é o verdadeiro preço. Não explosões, não guerras finais, não apocalipses cinematográficos, mas o silêncio. Um silêncio sufocante, em que toda a genialidade humana seria apagada, engolida pelo esquecimento. Um mundo que poderia ter sido brilhante, condenado a se apagar lentamente na escuridão. E agora eu te pergunto, e se esse silêncio fosse real, como seria a sua vida se a internet nunca tivesse existido? Comente abaixo, compartilhe sua visão e prepare-se, porque este foi apenas um dos muitos futuros possíveis. E no próximo "E se", talvez o abismo seja ainda mais profundo.